Está aberta a nossa... Qual é o número da reunião? Nem sei qual é o número. Segunda reunião extraordinária. No dia 2 de abril de 25, às 10 horas e 45 minutos, na nossa sala 1809. Não está presente ainda o presidente e o vice-presidente, mas antes, o deputado Rosenberg Reis solicitou uma questão de ordem. Obrigado, presidente. Tem quórum suficiente para deliberar a comissão. O esteio dessa comissão da CCJ é Vossa Excelência. Pode ficar com ciúmes. Chico Machado não vai ficar com ciúmes. Eu tenho compromisso com a verdade. Entendeu? Senhor presidente Luiz... Deixa eu ler aqui. Não é Rodrigo Amorim. Senhor presidente Luiz Paulo, uma honra cumprimentar os demais deputados Chico Machado, Élica Takimoto. Fazer uma questão de ordem aqui, eu quero pedir vista. E como eu sou suplente, mas eu estou na ordem de chegada dos suplentes, eu quero pedir vista do projeto de lei 4035 de 2024. Já comuniquei, fiz a comunicação por escrito também à mesa. Eu pediria que Vossa Excelência deferisse, por favor, o meu pedido de vista nesse projeto. Ao mesmo tempo, já vou esclarecer essa questão, que já aconteceu em plenário. Seguinte, e aconteceu comigo. Quando a gente escolhe voto em plenário e o presidente da comissão, nesse caso o deputado Rodrigo Amorim, da Constitucional, e se eu sou suplente, eu só posso apresentar divergência se algum titular faltar e chegar à minha suplência. No caso específico, tínhamos de titulares eu, Chico e a Élica Takimoto. Então, Vossa Excelência está trabalhando como titular. Obrigado. E como titular, o seu direito de vista é inegável. Está concedido. Muito bom. Obrigado, presidente. Presidente, só para complementar aqui minha fala, dizer que esse projeto não é nada pessoal, mas o Estado do Rio de Janeiro hoje, principalmente... Eu não sei nem qual o projeto, qual é. É o 4035. Ele parece que é simples, mas não é simples. Presidente, eu queria a atenção de Vossa Excelência, não, estou pegando porque esse assunto é muito importante, se o depois se inteirar. Parece que é uma coisa muito simples, que o deputado Mink acabou de chegar aqui, é autor do projeto, e muitas das vezes alguém leva essa demanda no gabinete do deputado, e parece que é um negócio simples, mas não é simples. Só imagine, vai ter que mudar toda a logística de uma empresa que vai engarrafar água, qualquer tipo de bebida que vão levar nessas garrafas. Você imagina, tem que comprar... Você sabe o que é uma injetora? Só muda a forma toda. Quanto custa uma... Eu esqueço o nome daquela... A parte da máquina, não, a forma que cria a garrafa. Eu vou pegar tecnicamente, que a Vanessa não me ajudou, mas são milhões, nós estamos falando de milhões. O Estado hoje já tem uma insegurança jurídica terrível. Aí se discute em cima da bebida nessa casa. Eu vou encerrar, não vou politizar esse assunto, não. Mas eu queria que, além de eu pegar para pedir vista, pedir o autor também que revesse, porque parece que é simples, mas não é. E muitas das vezes, o senhor recebe alguém no gabinete, leva essa ideia, a ideia parece até legal, mas na prática não é legal, entendeu? Isso tem toda uma movimentação industrial, muda tudo. Se bobear, tem que trocar até a máquina para envasar, seja refrigerante, seja água. Então, presidente, primeiro, obrigado pela retirada do projeto, deferindo a minha vista, o pedido de vista, e pedir para o autor para rever. O Chico Machado já me olhou, é contra o projeto. Pode falar, Chico. Ué, você vai se furtar. Olha só, deixa eu botar a ordem na casa.
Senhor deputado, Mas encerrei. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência pediu vista. Se vista está concedida, não cabe discutir. Não cabe mais a discurso, matéria. então, Mickey. A vista está concedida. Mas eu peço Não cabe mais discurso, desculpa. Para Pela discutir ordem. a matéria, não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o senhor pode pedir sempre, né? Eu fui citado com um pedido especial do Rosenberg de retirar o projeto. Se o senhor disser que retira o projeto, eu não retiro o projeto. Acabou mas a vista. Senhor, pelo amor de Deus, tem que cumprir o regimento. Eu não aqui, retiro gente. o projeto, mas eu quero Não, responder. Sim, senhor. Porque ele me fez um pedido especial e fez uma série de considerações. Mesmo tendo Vossa Excelência corretamente acatado o pedido de vista, que é um procedimento democrático, normal, eu vejo, aliás, que o deputado Rosenberg não costuma frequentar a CCJ, ele veio especialmente por esse projeto. Tiraram a minha aqui. cadeira daqui de perpétua. Bom, mas então, eu quero ser igual o Luiz Paulo. eu queria só fazer uma brevíssima consideração, porque o projeto vai ser discutido seguramente semana que vem, quando voltar o pedido de vista, né? Dizer aqui para todos, rapidamente, o seguinte: nós aprovamos várias leis que implicavam em mudanças, e elas foram feitas. Por exemplo, a lei que acabou com o jato de areia nos estaleiros. Foi declarada constitucional, os estaleiros mudaram e as pessoas não morrem mais de silicose, né? A lei que acabou, que vedou a presença de microplásticos nos shampoos. A gente discutiu com a L'Oréal, que já tinha vetado na França, e eles desovavam aquilo que estava proibido lá. Muito engraçado. E foi substituído os microplásticos, até por uma tecnologia conhecida. Essa questão que Vossa Excelência fala, isso já foi resolvido há muitos anos na Europa, e vai ser resolvido aqui. Essa tampinha aqui, que engasga peixes e tartarugas, vem dessa maneira. Isso impede que vários peixes e tartarugas sejam asfixiados por isso. Isso já existe lá, e lá já não é permitido que não tenha esse modelo. Então, é uma tecnologia conhecida. Então, claro que quando voltar o pedido de vista, nós vamos discutir o projeto, e é só para explicar para o deputado Rosenberg, para todos nós aqui, que a gente pode legislar sobre saúde e meio ambiente, vários projetos a gente dá um prazo, as empresas se adequam, sobretudo aquelas que lá fora já fazem a coisa certa e ficam aqui desovando o que prejudica o meio ambiente e a saúde. Era apenas esse esclarecimento, muito obrigado, presidente. Vista concedida. Primeiro, vamos dar continuidade. Discussão e votação dos pareceres às proposições abaixo. Na segunda reunião extraordinária, aquela primeira era a quarta. O relator é o deputado Rodrigo Amorim. O primeiro projeto em pauta é o 4478 de 24, de autoria de deputados Giovanni Ratinho, Rafael Nobre, TH Jorge, Valceaz e Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a viabilização de pagamento de tributos, taxas e multas de veículos automotores durante abordagem por autoridade de trânsito em operações na vias e da outras providências. O deputado relator está dando pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo queira para discutir, presidente. Perfeitamente. Presidente. Deputada Érica está aqui muito. Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Eu li o projeto, eu tenho algumas considerações a fazer. Eu achei, presidente, essa proposta muito vaga. O texto na proposta, ele aduz que serão débitos de tributos, taxas e multas de veículos automotores. Aí, na justificativa, expõe que o recebimento se dará dos valores de propriedade e licenciamento de uso. E aí, várias dúvidas me surgiram. O pagamento será de qualquer débito vencido? Será de débitos dentro do ano que estão em mora? Quem serão as autoridades de trânsito em operações nas vias? Policiais, militares, agentes do DETRAN, agentes do DETRO? Quais operações nas ruas serão cabíveis para o pagamento desses tributos? Vai ser em blitz? Operações de lei seca? E, ademais, essa proposta não aborda as demandas judiciais já em curso pelo Estado para o recebimento desses tributos. Por exemplo, após 30 dias do vencimento do IPVA,
ele já pode ser inscrito na dívida ativa. Desta forma, aí como é que fica? Como o contribuinte vai quitar algo que já está em via judicial? Então, eu penso que o objetivo da proposta de lei, do projeto de lei, é extremamente meritório. Mas eu acho que essa proposta necessita ser mais precisa para a sua fiel execução. Eu fiquei com muitas dúvidas em relação a quando eu fiz a leitura. Era isso. Bom, eu vou me inscrever para discutir, para tentar responder a deputada Érica Takimoto. Nós estamos examinando constitucionalidade da matéria. Eu, por exemplo, já discordo da ementa. Quando você fala tributo, incluiu imposto e taxa, né? Então não precisa falar de tributo e taxas, porque o tributo específico que o Detran cobra é o IPVA. E as taxas são quilos de taxas que o Detran tem, né? Mas essa questão pode ser consertada com emenda de plenário, né? Mas o projeto tem 4 artigos e ele é relativamente simples. Imagine, você está devendo multa de trânsito e IPVA. Aí pararam o teu carro, fizeram uma blitz, você tem disponibilidade de pagar. Olha, querem segurar teu carro. Aí você pega, olha, eu tenho dinheiro. Eu faço um Pix na hora. A ideia é boa. E estou liberado. A ideia é em boa. si, Não é obrigatório. Não é obrigatório. a ideia em si, ela é pertinente. Agora, claro, qualquer projeto pode receber melhorias, emendas, etc. No mérito. Então, o que eu sugiro a Vossa Excelência, se a Vossa Excelência evidentemente concordar, é no mérito, no plenário, apresentar as emendas que Vossa Excelência desejar. E eu vou colocar, já não tendo mais ninguém para discutir, em votação. Como vota o deputado de Colete, Carlos Mink? Depois da sua explicação tão didática como de hábito, eu voto com o relator. Como vota a deputada Érica Takimoto? Pela constitucionalidade, presidente. Como vota o nosso mestre dos mestres, deputado Chico Machado? Eita. Sem rir, Chico, fica sério. Voto com o parecer do relator, senhor presidente. Como vota o deputado Rosenberg Reis? Senhor presidente, eu voto favorável a um grande projeto, não está obrigando a pessoa a pagar no ato, entendeu? Ele tem que cumprir com suas obrigações, é mais um dispositivo para ele poder executar ali, sanar sua dívida com o Estado imediatamente. Quem vai regulamentar é o Estado, se vai ser através do Detran, se vai ser através da Polícia Militar ou de qualquer autoridade policial. Então, favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Então, aprovada a constitucionalidade. Segundo projeto de pauta da relatoria do deputado Vinícius Colesolina é o PL 1993 de 23, de autoria do deputado Renato Miranda, que altera a lei número 5.100 de 2007, que acrescenta o critério de conservação ambiental na repartição do produto da arrecadação do CMS, incluindo a obrigatoriedade do envio de recursos relativos ao ICMS ecológico em conta específica e da outras providências. Eu vou pedir vista. Por quê? Deputado Chico Machado há de lembrar, numa famosa audiência pública sobre esse tema, tem projeto tramitando na casa, e que jamais foi aprovado porque o deputado Chico Machado não deixou. Foi. Naquela época, seu assessor jurídico era o doutor Robson Bacelar. Era o seu assessor jurídico. Não fizemos nada. Então, e além do mais, a emenda constitucional com a sua regulamentação da reforma tributária mexeu nesse critério. Tá? Mexeu nesse critério. Então tem que pedir vista para conciliar todas essas hipóteses. Se ele está prejudicado, se não está conciliado com a reforma tributária ou não. Apesar do deputado Vinícius Colesolina ser um relator bastante preciso nos seus pareceres. Né?
Pela ordem, presidente. Pois não. Vossa Excelência pediu vista, se autoconcedeu a vista naturalmente, corretamente, portanto não vai ter discussão. Eu só queria dar uma sugestão para Vossa Excelência. Eu sou autor da lei original do ICMS verde, que aliás é uma lei que tem um sucesso. Eu tenho até discutido com Vossa Excelência como proceder em vista da extinção do ICMS, que é uma questão seríssima. Como é que vai ficar o ICMS verde? Mas a gente ainda tem alguns anos para pensar. Só queria mencionar a Vossa Excelência, e depois da vossa devolução do pedido de vista, que era o seguinte. No projeto original, a gente disse que o que o município recebesse pelo ICMS verde seria aplicado na questão ambiental, conforme a prefeitura quisesse. Aí entrou a vertente educacional também. Né? Exatamente. Mas só que esse ponto foi suprimido na época, porque disseram que eu não podia interferir de dizer o que o município ia fazer com isso. Então, a lei ficou sem essa obrigação. Vários municípios, deputado Paulo, que preside a CCJ agora, vários municípios fizeram leis municipais, aí sim, dizendo que a totalidade, ou 70%, ou 80% do que recebessem, seria, então, destinado à questão da reciclagem, à questão da guarda municipal ambiental, fazer parques municipais, etc., etc. Posteriormente, eu vi um parecer jurídico dizendo que sim, que poderia haver na lei uma informação de que o que o município arrecadasse por essa via fosse reinvestido na questão ambiental no mais amplo sentido, né, incluindo a questão dos resíduos, educação, vários temas que interessam. Então, para Vossa Excelência, no pedido de vista, verificar se a gente não poderia voltar nesse tema aqui ou em outro projeto, já que ele está querendo abrir uma conta específica, acrescentar que seria para questões ligadas ao tema. Bom, mas é apenas uma sugestão a Vossa Excelência. Eu, quando devolver o pedido de vista, possivelmente eu devolverei com um voto, até verificando a possibilidade de evasão de competência em questões municipais, né? Mas também tentando conciliar com o futuro do IBS, porque são dois temas em jogo. Uma é o ICMS ecológico e o outro é o ICMS para educação. Duas questões específicas. Mas vamos continuar. Me autoconcedi à vista. Vamos, terceiro projeto em pauta da minha relatoria. Projeto de lei 17. Chico, você assume a presidência, vai me ser relator? Faz favor. Terceiro projeto de lei 1787/2019, de autoria dos deputados Rosenberg Reis, Max Lemos, Márcio Canella, que determina a concessão e diferimento do ICMS devido no desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas. O parecer do deputado Dr. Luiz Paulo é Não, pela... Agora é comigo. Eu sou o relator. Desculpa. Obrigado, voando. presidente. Já fui voando. Prejudicabilidade. Lei 10.639, de 26 de dezembro de 24. Aquela lei que nós aprovamos, praticamente com voto de todo, que cria as EPEs. E as EPEs são exatamente para isso. Compete agora o Poder Executivo, né, detalhar o posicionamento das duas EPEs. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Rosenberg, voto. Reis. Presidente, eu não me inteirei, eu quero divergir aqui parte do que o senhor está propondo aqui no teu parecer, mas eu vou pedir para retirar o projeto. Eu quero entender... Não, então eu sou pé de vista. Tá bom, eu peço vista. Autor, pode? Desculpa. Retirar como autor. Vou retirar como autor. As duas coisas. Ele vai pedir tá bom, vista para analisar, inclusive, o meu voto. Tá bom, quero analisar o voto de Vossa Excelência, quero analisar a lei sem problema nenhum. que nós aprovamos e voltar reformulado. Retirado a pedido Obrigado. de dois Presidente, autores. Só uma questão de ordem, pela ordem, por favor. Como o Mink chegou, vai manter os 4 aqui, eu vou pedir para me retirar, por favor. Só se o senhor autorizar. Se o senhor não autorizar, eu não vou sair. Quem sou eu para não autorizar um deputado a entrar e sair de uma comissão? Quem sou eu? Obrigado, presidente. Obrigado a você. Boa tarde. E tem Bom 4 dia. da pauta.
Posso ir, meu presidente? Lógico. Item 4 da Só pauta manda. é o projeto de lei 5955, de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que se dispõe sobre a instituição do regime diferenciado de tributação para a indústria de torrefação e moagem de café, com base no parágrafo 8º do artigo 3º da LC 160, de 2017, e na cláusula 13ª do convênio ICMS 190, de 17. Meu parecer é pela inconstitucionalidade da matéria, porque ele não cumpriu diversos requisitos, quer seja da DPF, quer seja da LRF, etc, etc. Então, parecer pela inconstitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem quer discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovado. Quinto da pauta. Projeto de lei 429 de 23, de autoria do deputado Anderson Moraes, dublê de secretário, que dispõe sobre a vedação de concessão de benefícios fiscais às pessoas físicas ou jurídicas condenadas por corrupção ou ato de improbidade administrativa na forma que menciona. Em relação a esse projeto, eu digo o seguinte: aleluia, constitucionalidade com emenda, porque ele se excedeu só no incisozinho, que eu estou suprimindo, e no plenário eu também vou propor uma emenda, porque, para saber quem estão condenados, etc., etc., vai ser necessário uma agilidade e um convênio do Estado com o Poder Judiciário, mas eu deixo para fazer essa emenda em plenário. E a supressão do artigo 2º, inciso 1º, 1 e 2. Tá? O inciso 1º diz: certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal. Ora, a Justiça que vai ter que nos informar e a gente vai conceder ou não. A gente não vai fazer o julgamento e o controle. É assim que a gente está entendendo. E depois a declaração do contribuinte que não se enquadra nas vedações do artigo 1º. Essa declaração, se ele faz, como é que a gente vai acreditar, né? A maioria dessas declarações são verdadeiras. Então, a gente está só tirando o artigo 2º, mas o projeto é do maior mérito possível. Porque quem está envolvido em corrupção ou em ato de improbidade administrativa não pode gozar de benefício fiscal. Acho até que nem o devedor, quanto mais, tem o direito. Em votação. Senhores que acordam permanecendo como estão. Aprovado 6º da pauta sob a presidência do deputado Rodrigo Amorim. Eu não sou gabaritado dessa missão. Fugiu da raia, né? Tô sabendo de raia. Eu sou Bruno de Paulo para enfrentar o Berg. Amarelou. Uma vergonha. Há rumores que Chico Machado refutou dessa missão. Qual a missão de presidir? É mais pura verdade. Meu Deus do céu, faço isso. indiferença, meu líder maior, e sou atacado por todos. Mas a minha vida é essa mesmo. Ó, Já me saudar acostumei. a todos. O Chico... E eu tô aqui, não te critiquei por você ter dormido mais que o normal, mas, enfim, vou ficar aqui na minha... O Eu deputado tenho prova do Rodrigo... seu telefonema para mim às 2h07 da manhã. É Hein? verdade. Deputado Às vezes Rodrigo você está Amorim. dormindo. Se a gente fizer uma eleição com uns 70 deputados, para saber qual é o deputado mais querido da casa, 78,5% dos votos é para o deputado Chico Machado. Obrigado, doutor. Continua, Presidente, pela ordem. Até o presidente. Mick vota em você, hein? Eu queria fazer 2 observações relativas à vossa pessoa. À vossa pessoa. Primeiro, eu queria comentar com todos que eu havia sugerido
um projeto de lei de auxílio paletó para aqueles deputados que emagrecessem mais de 8 quilos. E Vossa Excelência pediu para eu retirar, porque não queria que parecesse um projeto em causa própria, embora haja outros deputados que tenham emagrecido também. Queria louvar a sua atitude. Segundo, queria dizer que Vossa Excelência contraiu LER, lesão de esforço repetitivo, e eu também contraí, apesar de eu ser autor de uma lei da prevenção da LER. Eu fiz, deputada Érica, a pedido das bancárias e digitadoras, uma lei em vigor de prevenção da LER, 10 minutos de intervalo para cada hora, etc. E eu próprio, na pandemia, contraí LER, e agora eu vou fazer o Cumpra-se, junto ao deputado Rodrigo, para ele largar dessa LER, que, aliás, eu consegui largar, e dizer que a comissão do Cumpra-se, eu falhei tremendamente, que como chefe da comissão do Cumpra-se, eu não consegui fazer, no meu próprio caso, o Cumpra-se da lei da prevenção da LER. Então, fica uma autocrítica aqui para todos. Eu queria anunciar, a presença está ali o doutor Meirelles e os advogados da comissão da OAB, de assuntos legislativos, né? Então, a gente teve uma conversa num desses eventos que tivemos juntos, e a OAB, na nova presidência da doutora Ana Tereza Basílio, está se aproximando cada vez mais de nós e quer manter permanente o diálogo e a visita aqui, não só na CCJ, mas em plenário, dos assuntos que, obviamente, são relacionados diretamente à advocacia, mas outros assuntos também, e tenho convicção que vai ser de grande contribuição. Então, sejam bem-vindos aí às sessões da CCJ, estejam sempre conosco e se sintam em casa. Muito obrigado pela presença. Chamar a Milena também para sentar conosco aqui, que é uma presença bem-vinda. E a gente tem funcionado muito bem, a CCJ e o plenário. A gente tem diminuído a quantidade de pareceres, que foi uma meta original desde o início da legislatura, pareceres verbais, mas os pareceres às vezes acabam acontecendo. A gente está no meio desse imbróglio aí de mudança do sistema, na verdade uma mudança efetiva do nosso regimento interno, mas ontem conversei com o presidente, conversei com o próprio Marquinhos da Mesa, e eu acho que o primeiro passo pode ser uma das nossas normativas aqui, que já foram aceitas pela Casa, a gente estabelecer um preâmbulo, né, uma minuta de algo que seja uma súmula nossa, e depois partir para uma mudança do regimento, para que torne mais efetiva a participação da CCJ quando o processo rodar as comissões e retornar à CCJ. Teve um caso essa semana que foi um caso emblemático, o deputado Luiz Paulo está, como sempre, por dentro do assunto, e é importante que a gente avance nesse sentido. Deputado Luiz Paulo. Não, eu sei, mas pensei que Vossa Excelência fosse... Eu capto vossos pensamentos, entendeu? Não, eu primeiro... Coitado do doutor Luiz Paulo. Primeiro, eu dou boas-vindas aos dois representantes da OAB. Senta aí, pô, senta com a gente aí. Dois representantes da OAB. Evidentemente, Aí, o relacionamento desta Casa Legislativa com a Ordem dos Advogados do Brasil é positivo, né? E, ao mesmo tempo, saúdo a doutora Milena, que está aqui à mesa. Só fico triste que ela não está no meu lado. Eu ficar do lado do Fernando Bacelar. Mas dizer... Bacelar foi cooptado. Fernando Amorim Bacelar. Foi cooptado pela presidência. Mas olha só, eu acho também, o deputado presidente, que os projetos em plenário são acompanhados por essa dupla dinâmica, né, que é a Milena e o Rodrigo. E o inverso também deveria ser verdadeiro, né, não só em plenário, como aqui na comissão, né, porque a transmissão oral ela é diferente da transmissão, sem dúvida, presencial, né? Então, eu acho que facilitaria os nossos anseios. Ontem mesmo, deputado Rodrigo Amorim, eu fui agente de um parecer que, em tese, né, contrariava um princípio nosso, né? Um projeto ia sair de pauta, tinha 2 emendas da deputada Zeidan, eu acolhi as emendas pela Comissão de Orçamento, foi aprovado a comissão, primeiro o parecer da CCJ, depois foi aprovado o parecer da Comissão de Orçamento.
no meu entendimento, a CCJ deveria ser ouvida de novo. Então, para ver essa pacificação, né, eu acho que esse é um exemplo, mas em tantos outros casos, porque o voto em plenário é um voto muito rápido, né? E a grande maioria dos votos, se eu já tiver até uma briga grande, voto em plenário, às vezes tem um assunto muito complexo, e não é culpa da assessoria, não. Um voto muito complexo, que você toma conhecimento 15 minutos antes. Aí a CCJ vem e diz, pela constitucionalidade com emenda, substitutivo. Se você não tiver a par... Pobre, né? É pobre. Então, eu acho que esse relacionamento eu acho importante para a gente avançar e tudo ficar mais claro, mais transparente. Obrigado. Pela ordem, presidente. Perfeito. Deputado Carlos Mink. Muito rapidamente. Primeiro, eu queria saudar a nossa companheira Milena, muito eficiente, muito participativa, muito interativa. Queria fazer uma crítica ao deputado Luiz Paulo. Todo mundo sabe do ciúme que o deputado Luiz Paulo tem com a sua assessora Gabi. Ele ainda queria que a Milena sentasse do lado dele. Então veja, Vossa Excelência, que é um deputado charmoso, sedutor, como se sabe, queria estar escorado dos dois lados por duas assessoras dessa qualidade, em todos os seus atributos. Então, estou achando que o deputado está um pouco guloso a mais. Olho grande, olho grande. Então, isso daí não é nenhum demérito, ao contrário. Eu, que como deputado Luiz Paulo, já avanço na idade, não podemos sequer legislar sobre o etarismo, que vão dizer que é em causa própria, eu quero saudar essa disposição combativa do deputado Luiz Paulo, embora ciumento, continua com charme em plena forma. Ô Carlos Mink, meu ciúme é meramente intelectual, Carlos Mink. Por favor, meramente intelectual. Bem, então vamos ao saudar a deputada Élica. Não, eu estou relatando. Ah, tá, desculpa. É o sexto, não é isso? É o sexto. Ainda não está na vez da Élica, não, ainda tem muito chão pela frente. Desculpa. Projeto de Lei 2138-23, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Parecer é anexação ao PL 52 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que ele quer autorizar a concessão de isenção de ICMS em aquisição de veículos blindados destinados aos agentes de segurança pública. Em discussão. Eu não estou eu estou só dando anexação, nem mérito da constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 7 da pauta é projeto de relatoria da deputada Élica Takimoto, projeto de lei 3993 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual 6.979 de 31 de março de 2015, que dispõe sobre o tratamento tributário especial de caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais do Estado do Rio de Janeiro, para incluir o município de Rio das Ostras no regime de tratamento tributário especial. Para aparecer, a deputada Élica Takimoto. Inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa. Em discussão. Não havendo quem Presidente, para discutir, deputado Mink. Muito rapidamente, antes da vossa chegada aqui na presidência, estava aqui o deputado Rosenberg, que veio aqui exclusivamente para pedir vistas de um projeto meu ecológico sobre as tampinhas de garrafa, preocupado com a repercussão econômica disso. Só na pauta de hoje, vários projetos do deputado Rosenberg isentam empresas para tudo, para carro blindado. Ou seja, se metade disso fosse aprovado, o Estado quebraria. Aliás, o deputado Luiz Paulo, volta e meia, fala das contas, do rombo do Estado, e propõe muitas medidas para aumentar a arrecadação. E eu sempre falo, deputado Amorim, presidente, que é inacreditável como um deputado de oposição, como eu também, se preocupa com as finanças públicas, rejeitando projetos que dilapidam os nossos cofres já completamente arruinados. E o deputado Luiz Paulo muitas vezes apresenta projetos para melhorar a arrecadação, também rejeitados, bebidas açucaradas e outras. O deputado Rosenberg foi um dos principais. Então, nós temos um deputado que é do governo e que, se os projetos dele fossem aprovados, levaria o governo a uma ruína muito maior. Ele está preocupado com a tampinha de garrafa, mas quer acabar de limpar
os cofres públicos do pouco que lhes resta. Era apenas essa suave observação que eu trago aqui para ilustrar o nosso debate. E concordo com o parecer, claro. Eu vou discordar. Vou discordar. Não na inconstitucionalidade, porque todos esses pedidos de isenções não tem nenhum constitucional, todos são inconstitucionais. Mas eu sou tão xiita que eu daria pela inconstitucionalidade, pela transformação em indicação simples, para a gente não nem perder tempo disso ficar tramitando no plenário. Não tem como avançar. Ótimo. Concordo com você, Lê. Ou inconstitucionalidade pura e simples. Ou então é inconstitucionalidade pura, porque aí arquiva direto. Melhor ainda. Não tem mais que De tramitar. acordo com o deputado Luiz Paulo. Então, em votação, novo parecer. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, novo parecer retificado pela relatora, a deputada Élica Takimoto, pela inconstitucionalidade pura e simples. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada a inconstitucionalidade. 8 da pauta, projeto de lei 4.000 de 2024, de autoria do deputado Jair Oliveira, que internaliza o convênio ICMS número 61, de 17 de maio de 2024, que autoriza as unidades federadas que menciona a conceder isenção do ICMS nas operações internas com sucata para resíduo ou fragmento promovidas por cooperativas e associações de catadores nos termos que especifica. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Presidente, eu vou colocar inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação simples também, né? Perfeito. A outra ficou como... Só inconstitucionalidade. Indicação simples. Essa parecer alterado pela transformação em indicação simples. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 9 da pauta, projeto de lei 4.010 de 2024, de autoria do deputado Renan Jordi. Autoriza a concessão de isenção de ICMS nas operações internas relacionadas à produção de vinho no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer, a deputada Élica Takimoto. Inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação simples. Já foi... Em discussão, não, na verdade... Olha só, nós já substituição tributária. Nós já demos um benefício que foi tirado da ST. Exatamente. É que um tratamento diferenciado, né? Não, e além do mais... Mas que não tem redução de arrecadação, né? Por que você vai dar para o vinho, onde a nossa produção ainda é embrionária, Areal, Teresópolis, e não vai dar para a região lá de Campos, onde a cachaça tem produção abundante? Não tem o menor sentido. Verdade. Então, deputado, só para concluir, concordando, é o seguinte, o espírito da reforma dos tributos, votada pelo Congresso, sancionada, em relação à questão alcoólica e outras, entrou até no pecado, ou seja, entrou até naquelas que poderiam ter uma tributação maior, quer dizer, por tudo eu quero dizer que eu concordo com o parecer, mas só para dizer que se fosse para isentar, devia de ser algum produto mais benéfico à saúde. Se bem que um copo de vinho tinto uma vez por dia já tem parecer. Só me dá uma parte? Eu concordo, aliás, muito com esse parecer. Só me dá uma parte? Com certeza. Eu queria, inclusive, provocar o senhor presidente, deputado Rodrigo Amorim, depois que ele acabar ali a conversa do pé de ouvido, porque... Ele criando sempre tumulto, né? Mas continua. Eu quieto aqui. Mas continua. Mas olha só. Desculpa, doutor. Eu queria ver se o senhor podia trazer à pauta o projeto de lei que aumenta a alíquota das bebidas açucaradas. E por quê? Exatamente. O Bink acabou de falar, dizendo que na legislação do IBS foi criado um imposto seletivo e as bebidas açucaradas estão no imposto seletivo. Imposto do pecado. Então tem legislação federal dizendo isso. Só que tem que no imposto seletivo, quando o IBS for implantado, o imposto seletivo é para a União, não é para o Estado. Então nós temos pouco tempo de fazer a gente termos também imposto seletivo. Porque em 31/12 de 2032, acabou o ICMS porque ele virou IBS somado com ISS. Né? Então ainda dá tempo
A Gabriela tá me atualizando ali, salvo engano, a gente chegou a trazer a pauta da CCJ e baixou em diligência. Mas já baixou, não tem mais de 60 dias. Mais, muito mais. A diligência é 30 dias, que me conste. Vamos trazer na próxima quarta-feira, independente, não obstante o resultado qual seja junto à Fazenda, mas a gente traz e discute e deixa ele apto aí a pauta. Mas quarta-feira que vem não é, Mas acho que a não vai, audiência do procurador? Mas aí que tá, ele tinha pedido na semana passada, falou que estaria à disposição para qualquer data, enfim, mostrou solícito, justiça seja feita. E aí eu sugeri que fosse na próxima semana. Dia 9. Aliás, foi fruto de um debate nosso aqui. Mas talvez a presença do procurador-geral aqui não esgote o tempo todo da CCJ, entendeu? É uma questão pontual que ele vai tratar. E a gente pode fazer a pauta e trazer esses projetos que são requeridos. Perfeito, presidente. Perfeito. Presidente, Fala com ele. já que o senhor trouxe o tema, duas questões. Ontem, eu protocolei aqui no grupo da CCJ o ofício, Secretaria da Comissão também, o ofício 27 de 2025, que seria sobre a vinda do procurador. Então, para a Secretaria, já que ele virá dia 9, acelerar a entrega aos senhores parlamentares da comissão para que todos possam ler. Para não ser no dia. De 2. Senhor presidente, eu fiz um pleito ao senhor em plenário ontem, foi uma questão minha, pessoal, de uma revisão médica. Eu vou ter que me ausentar ao meio-dia. Então, adia. Então, não. Se ele poderia começar a reunião às 10, em vez de ser às 11. Perfeito. Só isso. Na próxima quarta-feira? Manter a quarta-feira, dia 9, mas em vez de começar às 11, começar às 10. Você não acha médico? Não tem problema. Para mim, Pode ser, por mim. Por mim fechado. também. Também. Por mim, ok. Eu tô falando isso porque ele pode estender, tem que sair. Sim. Então, às 10, tá certo? Tá combinado então às 10. Obrigado. O senhor não pede, o senhor manda. Não, eu sempre peço. Não, nós não queremos ser mandado, não queremos nada pedido, não. Nós queremos ser mandado. Aliás, deputado presidente, Eu vou falar igualzinho, eu falava com o meu pai. Papai, se o senhor pedir, eu não vou fazer, mas se o senhor mandar, eu faço. Aí, mas sabe que é uma coisa interessante? Eu era... Chico, eu era uma autoridade do Estado, chefe da Casa Civil. Aí chamei uma autoridade que era o secretário de Segurança e falei para ele, que era um general, disse, olha, eu gostaria que o senhor pudesse tomar a seguinte providência. Ele falou, eu não concordo, mas se o senhor mandar, eu faço. E já que o senhor está querendo, eu estou mandando. exatamente, doutor Luiz Paulo. É assim que foi educado lá em casa. Ele ficou cortesia, não quer fazer o quê? Era o secretário Cerqueira, general. Nilton Cerqueira. Paulo poderoso, enquadrou um general. Não. Quem foi eleito fui eu, não foi o general. Tá certo. Bem, então, em votação, o item 8, senhores que votam favorável permaneceu como estão. 8? Aprovado o 8. Agora vamos cantar o 9. Ah, não, desculpa. Não, 10. 9. 9 já foi em inconstitucionalidade. Passamos ao 10. 10 da pauta. Projeto de Lei 4190 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que adere com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar número 160, de 7 de agosto de 2017, e na cláusula 13ª do convênio ICMS número 190 de 2017, o respectivo crédito presumido disposto no artigo 23 da Lei Estadual 10.568, de 26 de julho de 2016, do Estado do Espírito Santo, na forma em que menciona. Para parecer, a deputada Élica Takimoto. Presidente, me dando também parecer em constitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 11º da pauta, projeto de relatoria do deputado Vinícius Cozzolino. Projeto de lei número 985 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a inclusão da modalidade de pagamento instantâneo via Pix autorizado pelo Banco Central do Brasil para a realização de pagamento das custas judiciais previstas na Lei Estadual 3350, de 29 de dezembro de 1999. O parecer que já consta no processo é pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Em discussão. Por quê, hein? Isso eu ia perguntar agora. Essa lei, a lei das custas,
ela, de 99, ela nasceu no Executivo. Eu acho que ela não nasceu no Judiciário, não. Porque as custas do Judiciário foram criadas, salvo erro de memória, em 99, num projeto de lei conjunto do presidente do TJ com o governador do Estado. De legislar sobre o assunto, né? Tem que ser mensagem. Sim, mas eu não estou entendendo. Por que é inconstitucional pagar em Pix? Isso que eu estou estranhando. Eu estou estranhando. Eu queria a justificativa só, porque eu não estou com o voto. Não, mas por que Então eu vou pedir vista. Por que é inconstitucional? Vou pedir vista. Pois é, isso que eu estou questionando. Eu vou pedir vista. Eu pensei que a relatora era a Érica, não, Vinícius. Então, perdão. Me parece que, assim, fazendo uma interpretação aqui ao parecer do deputado Cozzolino, me parece que ele está seguindo a normativa nossa aqui de transformar os projetos autorizativos em indicação. E aí, como isso seria algo que os poderes já podem fazer por si só e não há necessidade de autorização para nada, ele está transformando numa mera indicação. Mas aqui não está, não. Dispõe sobre a inclusão. Eu estou com a ementa. Artigo 1º. Artigo Fica o 1º Poder Judiciário autoriza. autorizado. Tá certo. Ele está autorizando algo que o Poder Judiciário já pode fazer. Mas, de qualquer jeito, eu vou pedir vista, porque, nesse caso específico, é raro o Rosenberg criar alguma coisa no sentido de melhorar a arrecadação. Então, eu vou pedir vista, porque eu posso, já que a emenda está correta, eu posso propor uma emenda ao artigo 1º e abrir a divergência. Pode ser. Não, o relator não está aí. Não posso abrir a divergência Pode lá. ser. E, na verdade, também tenho dúvida, porque me parece que a gente teria competência também para legislar. Para legislar nesse sentido. Meio de pagamento, pô. Concordo com a vista de Vossa Excelência. Então, vista concedida do deputado Luiz Paulo. 12º da pauta também é um projeto de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a instituição de um regime diferenciado de tributação para o setor metal mecânico com base no parágrafo 7º do artigo 3º da Lei Complementar número 160 de 2017, como também da cláusula 12ª do convênio ICMS número 190 de 2017, nos termos que especifica. Mas ele, como autor, pediu a retirada em definitivo. Até porque, né, o polo metal mecânico já tem alíquota diferenciada, né? O presidente, pela ordem. Deputado Mink. Então, seguindo a observação sempre pertinente do nosso mestre, deputado Luiz Paulo, sobre o deputado Rosenberg, eu cheguei à conclusão, deputado Chico Machado, que o Trump é um comunista. É um comunista. Porque as medidas que ele está tomando vão implodir o comércio capitalista a nível mundial. Assim como eu cheguei à conclusão que o deputado Rosenberg é um ultra-esquerdista infiltrado, porque se todas as medidas dele fossem aprovadas, o governo seria derrubado pelo clamor das ruas sem ter dinheiro para pagar os policiais, os professores. Quer dizer, é um ultra-esquerdista infiltrado nas hostes governistas, assim como o Trump, eu descobri que é um comunista cuja principal missão é implodir o livre comércio capitalista mundial. É apenas uma observação, nada provocativa. Nem um pouco. Zero. Não, Bem, o senhor vai ter que abrir meia hora para o Rosenberg Reis na próxima sessão para contestar tudo isso. Se não voltar aí. Vamos ao bloco das prejudicabilidades? 13 da pauta, o projeto de lei 4659 de 21, de autoria dos deputados André Siciliano e Alexandre Knoploch, que altera a lei 9.025 de 25 de setembro de 20, que institui o regime diferenciado de tributação para o setor atacadista. O parecer é pela prejudicabilidade em razão da lei 9.446 de 3 de novembro de 21. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada a prejudicabilidade. Projeto também do bloco de prejudicabilidade, de relatoria do deputado Luiz Paulo, 14 da pauta. Projeto de lei 1767 de 19, de autoria dos deputados Anderson Moraes e Thiago Pampolha, que altera o inciso 20
do artigo 14 da Lei 2.657, de 26 de dezembro de 96, que dispõe sobre o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços e da outras providências. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela prejudicabilidade, perda de objeto, porque, como sabe Vossa Excelência, em 22, o ex-presidente Bolsonaro fez a lei dos combustíveis, reduzindo a alíquota de 30 para 18. E, posteriormente, saiu um convênio com FAS definindo novas alíquotas, inclusive menores que 18 para o álcool carburante. Esse projeto é de 19, ele já está prejudicado por diversas legislações, então ele perdeu o objeto, porque o intuito do projeto era reduzir a alíquota. Importante esse destaque, porque ele queria reduzir para 24, a alíquota hoje é 16,87. é importante a gente deixar claro, até sobre a referência legal e jurídica, de que a gente está dando a prejudicabilidade não baseado no decreto por conta... Tirei exatamente. Mas sim pela perda de objeto, de oportunidade, que também é razão. Quando o parecer foi emitido, hoje de manhã eu me reuni com a assessoria que está aqui, e falei, não, eu jamais dou prejudicabilidade em função de decreto. Bastaria você anexar um artigo dizendo que está revogando o decreto. Eu estou fazendo um alerta só para algum incauto que possa nos assistir, achar que a gente está tomando a decisão de dar pela prejudicabilidade, ferindo a pirâmide de Kelsen, aí, baseada em decreto, mas no caso em especial com muita coerência, é por razão da perda de objeto. Obrigado. Bem, então, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 15 da pauta, projeto de lei 3766 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que autoriza o Poder Executivo a alterar a base de cálculo do ICMS sobre as operações com álcool carburante de forma que a carga tributária incidente resulte em percentual que represente um preço médio ao consumidor não superior a 70% do preço médio da gasolina comum e da outras providências. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Prejudicabilidade, porque perda de objeto também. Hoje existe exatamente legislação que tenta fazer essa composição. O que ele tentou aqui foi dizer que a gasolina, como tem uma capacidade, tem mais octanas, tem mais capacidade de compressão que o álcool é quase 70% da gasolina, a menos, né? Então, que isso também fosse a variação entre os preços finais, tanto da gasolina quanto do álcool, né? Então, ele misturou a alíquota com o efeito carburante. Mas depois disso já tem legislação nesse sentido, que não é bem assim. Pois é. Porque nem sempre o consumo está na ordem de 70%, mas é prejudicabilidade por perda de objeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Próximo projeto da pauta 16, também de autoria do deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes... A depender do resultado das urnas em 26, vamos indicar o deputado Anderson Moraes para presidente da Petrobras. Ele fez, é uma hipótese, ou ele se mudou para o município de Duque de Caxias. Fez um curso intensivo com o nosso amigo querido. Bom, expurga da base de cálculo do ICMS... O Fundo Estadual de Combate à Pobreza quer matar de vez os pobres. Inconstitucionalidade, até porque se ele, no fundo, se queria atirar, tinha que mudar a lei do FECP, né? E não criar uma outra lei. Inconstitucionalidade. Então, o 16 da pauta, aparecer pela inconstitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado em constitucionalidade. Vai arquivo 17 da pauta, projeto de lei 5601 de 2022, também de autoria do deputado Anderson Moraes, que adere à alíquota de ICMS disposta no artigo 54.6 e artigo 55.26 do regulamento do ICMS, decreto do Estado de São Paulo, número 45.490, de 30 de novembro de 2000, com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar número 160, de 7 de agosto de 2017, e na cláusula 13ª do convênio ICMS número 190 de 2017. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente,
Apesar de agora merecer a prejudicabilidade por perda de objeto, mas como ele o fez em 22, ele fez a cola de São Paulo, mas não botou os impactos na receita, nem descumpriu a LRF e a DCT. Então, parecer inconstitucionalidade pura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado parecer pela inconstitucionalidade, vai arquivo. 18. Projeto de Lei 6236 de 22, de autoria do deputado Felipe Poubel, que dispõe acerca da vedação de aumento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o deputado Poubel agiu com uma sutileza muito oportuna. Que não é o hábito dele ser sutil, mas né? Foi no sutil. Papel ele foi, né? Porque, no fundo, No papel ele foi sutil. Ele foi sutil porque ele listou todos os produtos que são essenciais, está na lei complementar, está na decisão do Supremo. Por via de consequência, o projeto de lei, apesar da sutileza, é de 22, nesse momento ele encontra-se totalmente prejudicado por perda de objeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais itens na pauta, declaro encerrada a sessão. E presidente, por que Vossa Excelência fez uma pauta tão emagrecida? Essa agora isso a gente tem vai a ver com o vosso regime especial? A gente vai agora à pauta principal. Essa é a bom. extraordinária, só de tributo. Perdão. Nesse sentido, declaro aberta a sessão da pauta ordinária. Item número 1 da pauta ordinária, emenda de plenário ao projeto de lei 1938 de 2023, de autoria do deputado Val Ceasa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão em destinar 30% dos espaços de comercialização que são destinados aos produtores da agricultura familiar, pavilhão do produtor rural, nas centrais de abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, CEASA-RJ, para os alimentos de origem orgânica, agroecológica e oriundos das hortas urbanas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é contrário à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item número 2 da pauta, relatoria do deputado Carlos Mink. Não, eu queria primeiro elogiar o projeto do deputado Val Ceasa, que ele vai na linha agroecológica. E depois perguntar se não há uma certa tautologia do deputado Valdo Ceasa fazer um projeto sobre a Ceasa. É quase que uma... Bom, não seria em causa própria, mas seria um pouco tautológico. Mas, de qualquer maneira, fica aqui o meu reconhecimento do deputado Val Orgânico. Não, e louve-se, né? Porque todo mamão que ele produzir, 30% Verdade. Agora vai ser de forma ecológica. Eu ia falar isso agora. É louvável nesse sentido, inclusive. Pode contrariar interesses de alguns poderosos no Ceasa e ele está peitando de fazer. Item 2 da pauta, emenda de plenário ao projeto de lei 666-A de 2023, de autoria do deputado Brazão, que denomina a rodovia Yasmine Couto Ribeiro, o trecho da RJ 242, situado na localidade Soledade, até Campinas, derivado da incorporação das SU-06 e SU-07, com extensão de aproximadamente 22 quilômetros no perímetro do município de Sumidouro, Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no intuito de adequar o projeto às regras instituídas, eu aproveitei a emenda de plenário e estou dando favorável à emenda de plenário com subemenda, e eu tomei uma carona para reescrever o projeto de acordo com as normas. Perfeito. Então, favorável com subemenda. Deputado Luiz Paulo nos ofertando a sua experiência como topógrafo e reescrevendo o projeto. Como topógrafo e engenheiro rodoviário. Muito bom. Então, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Item 3 da pauta, projeto de relatoria... Fiquei admirado do deputado Rodrigo Amorim ainda conhecer a palavra topografia. Hein? Eu sou admirador da sua carreira, da sua trajetória e também do trabalho dos topógrafos. O senhor foi militar? Não. É porque militar sempre tem tudo do exército. Conhecimento.
Item 3 da pauta, projeto de relatoria da deputada Célia, mas já consta nos autos, vou cantar o parecer, tá? Emendas de plenário ao projeto de lei 2470 de 20, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a obrigatoriedade de limitar o tempo de espera de atendimento nas unidades de saúde da rede pública do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer é favorável à emenda número 1, contrário às emendas número 2, 3, 4 e 5, prejudicada a emenda número 6 pela emenda número 1, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4 da pauta, que contou com a benevolência da presidência do deputado Luiz Paulo, que poderia ter começado a sessão pela extraordinária e não aberto a sessão ordinária, fazendo com que o deputado Rosenberg aguardasse até o presente momento. Mas poupei Vossa Excelência. Mas foi cortês. Poupei Então, Vossa Excelência. retirado de pauta a pedido do relator. Item 5 da pauta. Projeto de lei número 4534 de 24, de autoria do deputado Tande Vieira, que declara como patrimônio cultural e gastronômico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro o restaurante Gosto com Gosto, localizado em Visconde de Mauá, no município de Resende. Para parecer, é meu parecer pela juridicidade. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo e deputado Mink. Eu perguntaria à assessoria da CCJ, inclusive a Gabriela, e a assessoria da deputada Verônica, se caminharam, porque esse típico, um gosto com gosto, patrimônio cultural e gastronômico, e de natureza imaterial. A gente precisa saber o ano que esse bar funciona. A gente precisa ter uma regra mais clara sobre isso. Isso foi... 94. Presidente. Senhor presidente. Deputado Mink e deputado Chico Machado. Eu não estou divergindo do voto, não. Eu só estou dizendo que é preciso a gente ter essa normativa. Sobre essa questão do patrimônio, eu até conversava ontem com a deputada Verônica, que preside a Comissão de Cultura, que informou que as assessorias do deputado Luiz Paulo, a Gabi, do deputado Rodrigo e dela própria, avançaram naquela normativa que a gente está... exatamente. Então, com base nisso, a gente talvez esteja maduro para ser aprovado depois desse trabalho das assessorias. Perfeito. Hoje, agora, inclusive, vai ter uma reunião sobre isso. Quanto ao restaurante em si, do deputado Luiz Paulo, eu quero dizer que eu frequento esse restaurante há uns 20 anos, porque é a porta de entrada de Mauá. Você chega em Mauá, tem um gosto com gosto. Né? A Mônica, que dirige o restaurante, é uma pessoa que inova, uma das que organiza o Festival do Pinhão. Inclusive as reuniões que a gente fez sobre a Estrada Parque e sobre o parque que a gente criou, o Parque da Pedra Selada, algumas foram nesse restaurante, né? Juntando várias lideranças. Então ele tem muitos atributos e tem ao fundo uma horta que cultiva o Ora Pronobis, que é uma plantinha que a gente usa pouco aqui, mas que a culinária mineira usa bastante. Então era... E só para concluir, em relação ao projeto número 4, que foi o objeto da vinda intempestiva do deputado Rosenberg, apenas para obstruir o meu projeto ecológico, presidente Amorim, como foi uma vinda intempestiva exclusivamente para obstruir esse projeto, eu só, obviamente não acrescentaria nada, porque eu só pediria que Vossa Excelência, quando pudesse, reintroduzisse na pauta para nós podermos apreciar. Eu tinha trazido, inclusive, Vossa Excelência não estava, eu trouxe, inclusive, as garrafinhas já com a tampa que não permite elas serem tiradas para o peixe engolir. Nos outros países já é assim, já tem. Mas os mesmos que produzem lá do jeito certo, mandam aqui do jeito errado. Então, eu depois vou doar uma para Vossa Excelência, para ver aqui, tem de vários países europeus.
Eu estive na Inglaterra agora há menos de um mês, todas as garrafas, todas as embalagens são assim, todas. Senhor presidente, para fazer justiça ao deputado Rosenberg Reis, apesar de eu ter invertido a pauta não invertia, a ordem. Ele, como deputado, tem todo o direito a pedir vista. Perfeito. Ainda mais que estava funcionando como titular. Ele estava funcionando como titular. E, além do mais, ele possivelmente, eu vou encaminhar para o deputado Carlos Mink, recebeu por escrito uma demanda da Firjan, que eu também tenho ela aqui e vou dar para Vossa Excelência. Então, não me surpreende. Sim, mas eu só estou dizendo que não tem nada demais. Eu não questionei isso, eu só não. pedi para o presidente para retornar à pauta. Eu não questionei o direito dele em momento algum. Verdade, ao contrário. Em geral, a partir de uma sessão, o presidente pode fazer isso, mas pelo menos uma sessão tem que dar. Eu firmo aqui o compromisso de trazer tão logo e como prioridade, até porque legítimo, tem o direito de pedir vista, estava funcionando como titular, como tem direito também de usar as manobras regimentais para obstrução, mas Todos não tem fazemos. sido a postura nossa no âmbito da CCJ de usar a CCJ para obstruir. Então, faça em plenário, emende o projeto em plenário, peça verificação, enfim. Então, por isso que eu reafirmo aí, sem adentrar no mérito, nem como votarei, apesar de conhecer o procedimento que Vossa Excelência propõe, mas o fato é que a gente tem que liberar daqui logo e permitir que o projeto vá a plenário e lá efetivamente ganhe a discussão que se faça necessária. Então, fica aqui firmado o compromisso de trazer logo e imediatamente a pauta, deputado Mink. Agradeço. Encerrada a discussão em relação ao projeto número 5 da pauta, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado. E aqui o deputado, nosso colega, deputado Tandi, agora prefeito de Resende, me ligou algumas vezes aí pedindo a inclusão desse projeto, que se a gente pudesse votar e levar a plenário tão logo, porque... Ele seguramente vai levar a CCJ toda por gosto, com gosto. Me parece que acho que tem alguma festividade, alguma coisa relacionada lá à agenda cultural da cidade. Deve ser a festa do Pinhão. E ele quer levar o título lá e tal, entregar o restaurante e tal, e que de fato, segundo ele, Vossa Excelência, que personificou toda a justificativa do projeto e testemunhou aqui em loco, mas me parece que muito da manifestação cultural e da história da cidade aconteceu ali no restaurante e tal, então é justificado. O senhor pode aproveitar o dia de hoje ou amanhã e pedir pauta para a semana que vem. Vai aproveitar aí a data que agora está esclarecido, que deve ser a festa do Pinhão. 6 da pauta. Já que a gente não é convidado para absolutamente nada em Macaé, a gente pode ir a Resende. Rapaz, a minha vida é muito difícil. A pessoa tem que suportar isso 6 anos já. Item 6 da pauta. Projeto de Lei 4716 de 2025, de autoria Valdo Ceasa, que declara o município de Pati do Alferes como cidade do tomate no estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado sou eu, pela juridicidade. Presidente, eu só estranho que a festa do tomate em Pati é tão tradicional. Deve ter umas 5 leis sobre isso. Não tem nenhuma legislação, só porque é uma das mais tradicionais Com festas. certeza deve ter umas 5 leis sobre isso. A festa do tomate de Pati da Alferes. Cidade, eu me lembro na época que eu fui outra governador, capital. eu fui umas 2 ou 3 vezes lá. A Milena está alertando aqui que tem um projeto 2472 de 23 que transforma Pati do Alferes como a capital do tomate. Esse do Valceaz é a cidade do tomate. Faz Faz uma salada. Faz logo Vai uma ser o salada município do tomate. Depois vai ser a região do tomate. Toda capital é uma cidade, né, cá entre nós. Isso é um pleonário. Eu nunca vi uma capital que não seja uma cidade. Então, infelizmente, não tem outra saída aí que não seja, de fato, a anexação. O projeto é muito anterior. Um é de 23 e o outro é de 25. Então, eu vou retificar aqui o parecer pela anexação. Anexação ao 2472 de 23, que ao invés de declarar cidade, declara a capital do tomate, mas versa sobre tomate. Então, além das outras leis, tem uma, inclusive, o deputado Eurico,
Que é de lá, foi prefeito. Que reconhece a festa do tomate, como, enfim. Mas tem algumas iniciativas, mas essa é muito similar. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Mink. Eu queria retificar uma fala sua preconceituosa em relação ao deputado Chico Machado. Não, eu não citei ele, não, Vossa Excelência. Não, mas eu queria defender o deputado Chico sim. Machado. Defender. Obrigado. Vossa Excelência disse que a gente nunca foi convidado. Vossa Excelência se lembram que eu tinha um projeto que virou lei de transformar o Rio Macaé em proteção turística, etc, etc. No início, o deputado Chico Machado era contra, fez várias emendas, depois chegamos ao grande entendimento, inclusive garantindo água para os boizinhos lá do deputado Chico Machado. Ele convidou você a para ir sozinho a Macaé? Não. Não vá. O projeto que a foi fama do deputado Chico Machado sancionado pelo passado, governador. o deputado Chico é terrível. E vai ter uma atividade da turma que pediu isso, uma descida do pessoal da canoagem lá, e o deputado Chico Machado se prontificou a fazer um churrasco ecológico para os participantes do evento comemorando a lei. Então, eu queria mostrar que o deputado Chico Machado é generoso, é ecológico, ajudou a aprovação da lei e nós, claro, garantimos a água para os boizinhos. O senhor sabe por que ele está com esse problema na mão? De tanta Ozempic que ele aplica nele, repetitivo. Ele agora está assim, se achando um modelo. Eu só queria saber, deputado Chico, como é que faz-se um churrasco ecológico? Carne de soja. Do lado da fazenda lá tem um grande produtor de soja. Eu vou pedir a ele para fazer isso. Mas como é que vai botar no fogo? Vai ser a lenha? Não, senhor. Ah, não. Vai Fogo ser, ecológico. eu nem sei o que vai ser o fogo. Churrasco ecológico é difícil. Bem, então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovada, na verdade, a anexação a esse PL. Passo ao item 7 da pauta, que é o projeto de relatoria do deputado Luiz Paulo, é o projeto de lei 2370 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Quilombo do Grotão. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu estou votando pela constitucionalidade da matéria. Que quem sempre tombava os quilombos era a deputada Zeidan. E ela conseguiu deixar um de fora. E segundo, eu já tive um embate muito grande sobre a Serra da Tiririca com o deputado Carlos Mink, que queria tombar essa serra por decreto, e a gente tinha feito já aqui por lei. A Serra da Tiririca em si ela já tá dentro da proteção, né? E proteger o quilombo se harmoniza, não contraria. Eu não sei se o deputado Mink lembra dessa discussão que Antônio Niterói, Vossa Excelência era secretário de Meio Ambiente. Rapidamente, presidente. Gostava de tombar tudo por decreto, viu? Presidente, rapidamente. Mas como a posição era ecológica, muitos a gente engolia. O deputado Luiz Paulo, ele se equivoca, mas ele tem tantos méritos que mesmo quando ele se equivoca, ele tem razão. Mas a questão concretamente é o seguinte: nós criamos o Parque Estadual da Serra da Tiririca por lei de 99. Como é muito antigo, o deputado Luiz Paulo nessa época nem andava de velocípede ainda. Mas então a gente fez por lei. O problema que aconteceu foi que a gente ampliou, quando eu estava no governo, a gente ampliou por decreto. E aí os empreendedores que queriam fazer os prédios em volta da Lagoa de Itaipu, em área úmida, etc., foram para a Justiça para dizer que eu não poderia ampliar por decreto o que tinha sido criado por lei. Agora, vejam, eu poderia criar um parque por decreto. Criamos vários por decreto. Bastava eu ter dado o nome de outro parque que não teria problema. Mas como eu disse que aquela ampliação, que incluía as áreas úmidas em volta da Lagoa de Itaipu, eles conseguiram ganhar essa situação inacreditavelmente. Depois a gente fez outra lei incorporando as ilhas Pai, Mãe, Menina e outras áreas ao Parque da Tiririca. Então, a primeira e a terceira foram por lei. A ampliação por decreto, e era isso que o deputado Luiz Paulo se referiu, foi contestada na Justiça, porque aquilo era um filé mignon da especulação imobiliária. Era uma Barra da Tijuca de Niterói. Então, foi uma guerra terrível, e a gente até hoje tenta reverter isso
sem sucesso. Mas, no fundamental, o deputado Luiz Paulo tem razão, como sempre. É quase um pleonasmo dizer que o deputado Luiz Paulo tem razão. Eu não jamais esquecerei, porque essa Serra da Tiririca, uma das questões primeiras que a gente queria ter era a poligonal da Serra. A poligonal da Serra. E depois nós fizemos uma vistoria na própria Serra de Tiririca, para atender as dimensões dela, o perímetro, etc. Não que a atitude do Carlos Minkler tenha sido errada, porque ele correu quanto tempo, né? Correu quanto tempo para frear aquilo que a gente chama a aprovação do projeto de construção. Mas o que eu estou querendo dizer é que, no contexto da Serra da Tiririca, nada tem de impeditivo que se proteja o quilombo que está na serra. Por isso, perfeito, é a constitucionalidade da matéria. Perfeito. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 8 da pauta, projeto de relatoria da deputada Célia Jordão. É o projeto de lei 840 de 2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que altera a lei estadual 8.614, de 6 de novembro de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização do código QR em todas as placas de obras públicas e estaduais. O parecer da deputada Célia Jordão é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 9 da pauta. Projeto de lei 3535 de 2024, de autoria dos deputados Renato Miranda e Rosenberg Reis, que declara o Monte Oreb, localizado no município de Mesquita, patrimônio histórico-cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não podemos contrariar o deputado Renato Miranda, já que o irmão dele foi prefeito de Mesquita há 8 anos, conhece, e ele secretário, conhece isso com a palma da mão. Exatamente. Item 10 da pauta. Projeto de lei 3808 de 24, de autoria do deputado professor Josemar. Só o 9 a gente proclamou o resultado? De qualquer forma... Não, pela constitucionalidade, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 10 da pauta. Projeto de lei 3808 de 24, de autoria do deputado professor Josemar, que declara a corrida solidária Ivaneia Oliveira como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 11 da pauta. Projeto de lei 3478 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que declara patrimônio histórico-cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Pedal no Paraíso, realizado no município de Duque de Caxias. Para aparecer, a deputada Élica Takimoto. Pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 12 da pauta, projeto de lei 4274 de 24, de autoria da deputada Célia Jordão, que altera a lei 8.953 de 30 de julho de 2020, na forma que menciona. Para aparecer, a deputada Élica Takimoto. Juridicidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto 13 da pauta, o projeto 4048 de 24, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 7.784 de 13 de novembro de 2017, no que diz respeito ao valor da multa administrativa pela comercialização, uso, porte e posse da substância constituída de vidro moído e cola cerol, além da linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio, linha chilena, e de qualquer produto utilizado na prática de soltar pipas que possui elementos cortantes e da outras providências. Parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 14 da pauta, projeto de lei 4059 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que declara patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro a gastronomia rural do 4º Distrito de Duque de Caxias, Xerém. Parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado.
Projeto de Lei 4227 de 2024, de autoria do deputado Carlos Mink, que declara patrimônio cultural e imaterial o bloco afrocultural Olodumaré. Parecer do deputado Cozzolino é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a declaração de voto do deputado Luiz Paulo. Não, eu já sei que ele vai falar. Não, eu só ia arguir o deputado Carlos Mink se ele sai nesse bloco. O que quer dizer Olodumaré? Deixa eu dizer, então... E as explicações pertinentes na sua discussão. A explicação pertinente é a seguinte: eu conheço esse bloco há cerca de 15 anos, e eles, lá em Niterói, eles fazem um trabalho, além de ensinar a garotada a percussão e o tambor, eles fazem toda uma questão histórica sobre cultura africana e várias coisas do gênero. Além do que, eles participam de eventos contra o racismo e a discriminação. Vou dar um exemplo de há cerca de 2 anos atrás, um evento que foi feito em Niterói, porque 3 lojas diferentes praticaram racismo infantil. Inclusive, esse dia, o Olodumaré levou um bloco que eles têm chamado Olodum Mirim, que é da rapaziada novinha, e as mães e os filhos que foram objeto de racismo infantil em Niterói. Então, eles têm um trabalho musical, um trabalho cultural e um trabalho participativo em relação à questão do racismo e da inclusão. Então, merecem realmente o reconhecimento. Sem dúvida nenhuma. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 16 da pauta. Projeto de Lei 4007 de 24, de autoria do deputado Brazão, que estabelece diretrizes para a fixação de sinalizadores que identifiquem a presença de pessoas com espectro autista, TEA, em quartos ou em enfermarias de estabelecimentos hospitalares, em caso de internação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 17 da pauta, projeto de lei 4050 de 24, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre o reconhecimento do exercício da atividade de criador de cães de raça no Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não, vai discutir, deputado Luiz Paulo. O senhor suprimiu o artigo 7º, né? Deixa eu ver só o artigo 7º. O Poder Executivo é aquele geral de regulamentação. Bom, eu vou concordar com Vossa Excelência, no plenário eu faço uma correção. Eu não gosto de criador de cães de raça. Criador de cães. Pois é. Porque as raças, às vezes, já são miscigenadas, etc. E todo cão, no fundo, tem uma origem. Acho que, mas fica para o plenário. O de raça, que a gente gosta tanto de cachorro, seja de raça, seja não de raça, né? Cão é uma maravilha. Aliás, deputado Luiz Paulo, nós temos essa sexta-feira uma audiência pública conjunta sobre a nova proposta de Código de Defesa Animal. Eu até concordo com o deputado Luiz Paulo, mas mexer aqui e alterar o mérito do projeto, mas eu concordo. Não, mas no plenário, Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projetos de relatoria, deputado Chico Machado, 18 da pauta. Projeto de lei 3598 de 24, de autoria dos deputados Dani Balbi, Dani Monteiro e Élica Takimoto, que autoriza o Poder Executivo a criar linha de crédito específica de microcrédito aos prestadores de serviços autônomos por aplicativos de transporte ou entrega para a aquisição de motocicleta. Para parecer, deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu fui procurado pelo deputado Rosenberg Reis, e eu vou pedir a retirada desse projeto, porque tem um projeto do deputado Rosenberg Reis, 1037 de 2023, que também é sobre o assunto. Então, eu peço a retirada e o mais breve possível a gente volta para o projeto. Então, projeto retirada de pauta a pedido do relator. 19 da pauta. Projeto de lei 4508 de 24, de autoria do deputado Carlinhos, BNH, que altera a lei estadual 5.273 de 25 de junho de 2008,
que estabelece a obrigatoriedade de todas as empresas de televisão por assinatura, estabelecimentos comerciais de vendas no varejo e atacado, que possuam serviço de atendimento ao consumidor SAC, de colocarem à disposição dos seus clientes no território do Estado do Rio de Janeiro atendimento telefônico gratuito através do prefixo 0800. Para parecer, deputado Chico Machado. Parecer pela legalidade, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 20 da pauta, projeto de lei 4509 de 2024, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei estadual 7.820 de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços de telefonia, de TV a cabo, de cartão de crédito e similares manterem em suas páginas na internet link próprio que possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do contrato de prestação de serviço via internet. Para parecer, deputado Chico Machado. Senhor presidente, parecer pela legalidade. Senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Aqui está a legalidade com emenda. Mudou para só a legalidade? Mudou só para a legalidade. Esse projeto, senhor presidente, ele é de difícil execução. Né? Porque se uma empresa é nacional, o site dele é nacional. Não dá para botar um botão para você clicar aqui e não botar em outras unidades federativas. Isto representa dizer que a gente estaria legislando em substituição ao Congresso Nacional. Né? Mas, vamos ver se em plenário a gente com emenda consegue... A ideia é muito boa, muito positiva, entendeu? Sim, foi, claro. Foi o intuito de levar para o plenário para que a gente Tem projetos possa que são provocações importantes e eu defendo a tese aí da gente... Conversava até com o deputado Luiz Paulo na semana passada, por ocasião da vinda plenário, daquele projeto das BET, que é de minha autoria, que é um projeto que, obviamente, vai receber muitas emendas, talvez seja até desconfigurado toda a essência original dele, porém, é importante o parlamento assumir esse papel de discutir temas polêmicos. O fato é que essa questão específica, analisando sobre o aspecto da legalidade, da constitucionalidade, adentra uma questão da competência concorrente em legislar de temas defesa do consumidor, consumeristas, que a gente pode fazer tal quais outras matérias. E aí, não obstante ao fato de fato, causar esse problema, que é gerar impacto numa empresa de operação nacional. A gente já se debruçou em problemas parecidos com esse aqui, relacionado a bancos. Qualquer alteração, e sempre é uma guerra muito forte. Mas o intuito realmente foi esse. Plano de saúde, banco, grandes corporações. Discutir isso em plenário isso melhor. É bom, né, doutor? Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer polêmico, deputado Chico Machado. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 20 da pauta. Não, 21 da pauta. 21 da pauta, projeto de relatoria, deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 2495 de 23, de autoria do deputado Jair Oliveira, que altera a lei 5.628 de 29 de dezembro de 2009, para incluir a região do Médio Paraíba na área de abrangência do bilhete único intermunicipal. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, olha só, tem um outro projeto também que o deputado Chico Machado é relator, do deputado Iuri. Olha o tamanho do abacaxi. Alterando a lei 5628 de 2009, é a lei do bilhete único. Simplesmente botar outros municípios na lei do bilhete único, você está invadindo, no meu entendimento, competência do Poder Executivo, porque representa mais despesa. Né? Se você vai incluir no bilhete único, é o fundo de transporte que vai bancar. Aumenta o tamanho do subsídio. Mas, ao mesmo tempo, há justiça nessa questão. Porque se X municípios da região metropolitana, com exceção de 3, é o caso do deputado Chimana, tem bilhete único, por que os municípios de São João de Meriti, Cachoeira de Macacu e Rio Bonito não têm? Então, é uma contradição. Como harmonizar essa contradição?
Não sei se o do deputado Yuri está modificando a 5628, tá? Para ver coerência nos pareceres. Eu estou perguntando ali ao deputado Chico. Está incluindo também. Tá. 5628. Aí, para tentar salvar a intenção, senhor presidente, a minha tentativa seria dar pela legalidade com emendas e criar um artigo para a lei que já existe, criando essa política de transporte para esses municípios. Aí, se o Poder Executivo é uma política, ele não é autorizativo, ele sai implementando ou não. Porque a ideia em si é boa, mas tem esse arranhão. Porque se ele fosse uma lei nova, sem falar na 5628, era fácil criar a política. Então tem que transformar num artigo da lei para tentar salvar o espírito dos dois projetos, tanto o meu quanto o que o do Chico vai relatar. Ontem Milena usou a criatividade para criar um autorizativo às avessas num parecer. Vossa Excelência me Não tem permite mais. Copiar o parecer de ontem, que foi muito bom. uma questão, presidente. Queria fazer uma parte ao deputado Luiz Paulo. Eu não faria se fosse para outro deputado, mas como o Luiz Paulo é muito detalhista, eu me permito. Eu só queria perguntar ao deputado, eu quero dizer que eu concordo com a premissa dele, com a tentativa de salvar. Agora, a minha pergunta é quanto ao texto da emenda modificativa número 2, quando Vossa Excelência cria Não, já eu caiu. discordei desse caminho que tinha dado. Ah, tá bom. Porque eu queria perguntar o que significa criar a possibilidade. O que o senhor me perguntou foi exatamente o que eu disse para mim. Criar a possibilidade é sinônimo de autorizativo. Não, mas essa foi criativa. Criar a possibilidade. Na verdade, uma possibilidade sempre existe. Você não cria ela. Mas tudo bem, está esclarecido. Não, mas já está abortada essa questão. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, o projeto do deputado Yuri é o PL 3550-2024. E o do... Está na pauta hoje também? Também. É o 32. Ah, tá. É o 34 da pauta. E o deputado Jari, o projeto dele é anterior do deputado Yuri. Então, eu acho que deveria anexar a do deputado Jari. Não, mas são duas regiões distintas. Mas ele fala de todos os municípios. Mas ele fala do Yuri, não é do Yuri? Do Yuri fala, fica instituído em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, não, se fala em todos, ele embarcou, embarcou o projeto do Jari. Verdade, O senhor tem razão. Estou certo? Não tem sou eu, razão. não é ela que está certa. Então, O senhor tem razão. então Porque ele fez... O deputado Yuri fez a bondade coletiva. Não, ele fez um jogo duplo. Porque na emenda ele botou só a região metropolitana. Quando ele vai O senhor entendeu? para o artigo 1º, ele bota Então, anexação o Rio de ao Janeiro, o deputado Brasil Jari, e o mundo. do deputado Jari. Anexar ao Tá, anexação, ok. vou botar aqui. Bota aqui. Pela anexação ao deputado. E aí eu vou ter que... Assessoria é bom, hein? Fazendo Vossa Excelência E fingir. para atender os dois... Eu estou aprendendo com você. deputado? Eu estou aprendendo com o senhor, com o Fernando. E aí, para atender os dois, a gente cria a política, Sim. tanto para o Médio Paraíba, e para atender o Yuri, extensiva a todos os outros municípios. Certo. E um vira autor com o outro. E um vira coautor com o outro. Presidente, Eu tenho Deputada Érica. até indicação disso. eu queria pedir vista no projeto de lei 3550 do deputado Yuri, de 2024. É o 34 da pauta, tá. que já foi citado aqui. Então, perfeito. Vou botar De aqui qualquer como forma. pedido de vista da deputada Érica Takimoto. Obrigada. Então é o seguinte, o 22, o 34. 21 está superado, então, o parecer aprovado em votação, aqueles senhores que aprovam a pergunta como estão aprovado o parecer pela legalidade com emendas. O que nós faríamos essa anexação ao 34, que seria anexado ao 2495. A deputada Vamos, então, pediu vista. Ao 22, projeto de lei 3141 de 24, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 31 de 23,
que dispõe sobre a inclusão de dados estatísticos sobre a violência cibernética contra a mulher no dossiê Mulher. Para parecer deputado Luiz Paulo, 22 da pauta. Senhor presidente, eu fui o único homem que participou da CPI do crime cibernético. O único homem. Ele gerou até um ciúme danado do Mickey. O redator só mulheres. Homem com H. Bom, e eu tentei, evidentemente, em homenagem a essa CPI, salvar o projeto, dando pela constitucionalidade com emendas, concluído por substitutivo, alterando, inclusive, 2 leis existentes sobre o tema. Vou te fazer aqui um esforço redacional. E sob hipótese alguma, a CPI, que era deputada Marta Rocha, presidente, relatora, deputada Índia Armelau, ainda tinha a deputada Zeidan, deputada Dani Monteiro. Eu tenho juízo, não vou comprar briga com essas pessoas de nenhuma. Né? Mas fez mágica mesmo de fazer um... Rebolou para salvar o projeto. Parabéns. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 23 da pauta, projeto de lei 3443 de 2024, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a criação do programa Zelando por Amor no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer deputado Luiz Paulo. Pegar aqui e chegar na folha. É o 23, né? Isso. Dispõe sobre a criação do programa Zerando por Amor no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A deputada Érica Tchakimoto tinha dado parecer pela anexação ao projeto 1123 de 19. São os dois do Librelon, mas são diferentes. Assistência especial aos jovens. Incentivar os alunos a ações voluntárias. Olha só. Eu não vou... Ver o seguinte. Eu queria retirar... Porque eu tenho impressão... É porque a gente está analisando uma outra lei. A lei 1123? Não são diferentes, são diferentes. É, porque a gente estava analisando o 3955 e a senhora de 21. E a senhora deu pela anexação a 1123 de 19. Isso. É evidente, eu não estou analisando o seu, estou analisando outro, posso estar errando. Então, só retirar por uma sessão para a gente fazer essa retificação. Tá bom, presidente? Perfeito, perfeito. Então, vai retirar para fazer a... Verdade. 24, então, foi retirado o 23 da pauta. Vamos ao 24. Projeto de lei 2991 de 24, de autoria das deputadas Marina, do MST e Zeidan, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro o coral Maré Arte, natural do município de Arraial do Cabo. Para aparecer a deputada Célia Jordão, já consta nos autos a constitucionalidade com emenda em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 25 da pauta, projeto de lei 3748 de 24, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que fixa as datas comemorativas do calendário do Estado do Rio de Janeiro para incluir a Semana Estadual da Árvore, a ser realizada anualmente na terceira semana do mês de setembro. O parecer da deputada Célia Jordão é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Eu acho esse negócio muito interessante. Tem o Dia da Árvore, você cria a semana, o MINC, para não perder espaço, vai criar um mês. A quinzena. Eu vou criar um ano, o Chico Machado vai criar o decênio. E vamos plantar.
assim, a minha visão é a prejudicabilidade em razão do objeto. Até porque a lei alusiva às datas comemorativas são datas pontuais, não semanas, quinzenas. Então, é um assunto Concordo importante com que a Vossa gente... Excelência. Porque, de fato, vai virar, até na concorrência legislativa, um deputado vai fazer a semana, o outro vai fazer a quinzena, o outro vai fazer o mês, e não vai poder ter prejudicabilidade, porque a matéria, apesar de ser a mesma, o objeto... Mas o objeto é o mesmo, É o a mesmo. árvore, Então, nesse caso específico. Prejudicabilidade. Na verdade, eu acho prejudicabilidade não só pela homenagem, pelo homenageado, que no caso é a árvore, mas pela impossibilidade jurídica, que aí consubstancia a perda de objeto, porque a lei de referência, a 5.645, é de datas, e datas pressupõem data pontual, não uma semana, um mês. Então, Na mesma linha, senhor presidente, eu tem iria pauta. pela prejudicabilidade. Eu também acompanho Vossa Excelência. Na mesma linha, tem um projeto na pauta 46, da deputada Dani Monteiro. Dani Balbi, desculpa. Declara o presente de Iemanjá, em Sepitiba, patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Já tem uma lei de minha autoria, com o deputado Valdec Carneiro, que já cria o presente Iemanjá em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Senão vai ter o de Sepitiba, de Ipanema, de Leblon. Não pode, pô. Iemanjá é uma só. Não tem Iemanjá de Sepitiba, Iemanjá de Leblon. O orixá é um só. Prejudicabilidade também. Mas no caso do projeto de lei 2672 da deputada Dani Balbi, eu tenho uma compreensão diferente, deputado Luiz Paulo. Opa. Eu acho que quando você coloca o presente a Iemanjá em Sepetiba, no caso, né, eu acho que tem um objetivo muito delimitado e singular, né? E, nesse sentido, eu posso até citar outros projetos de lei, como o 1336 de 2023, o 1337 de 2023, ambos do deputado Filipinho Raves. O primeiro recebeu parecer pela condicionalidade e o segundo pela juridicidade nessa comissão. Aí o primeiro citado declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a festa de Santo Antônio no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E o segundo citado declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a festa de Santo Antônio da Prata no município de Nova Iguaçu, em virtude da festa ocorrer no bairro da Prata. Mas ambos os projetos tratam do mesmo município. Bom, deputada, eu respeito totalmente o seu ponto de vista. Tanto é que um santo, às vezes, é feriado em um município, não é o outro, porque é o santo padroeiro daquele município. A Iemanjá é um orixá, é uma entidade só. Se eu estou declarando o patrimônio, o presente de Iemanjá, é em todos os sítios, sem exceção. Se quer valorizar Sepitiba, tem que falar com a prefeitura para comemorar o dia de Iemanjá na praia de Sepitiba. Entendeu? Mas não sabe, porque senão não tem lógica. Eu não vou alterar nada. A senhora, Vossa Excelência, discorda, a gente vota para votar, mas eu não vou alterar meu voto, não. Tem razão. Tá certo. Bem, então, a gente vamos superar esse primeiro do 24, que é o projeto, que é o, desculpa, 24 não, 25, que é o projeto de relatoria da deputada Célia. Eu vou me designar relator, face à ausência da deputada Célia agora. Ela, inclusive, havia justificado a ausência. O deputado Fred também está presidindo uma sessão alusiva à data de hoje, comemorativa ao autismo. Então, eu vou me designar relator desse item 25, projeto de lei 3748 de 24, e vou dar o parecer pela prejudicabilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, novo parecer pela prejudicabilidade. Se acho que a prova permanece como estão, aprovado. Passo ao 26 da pauta, projeto de lei 3904 de 24, de autoria do deputado Jair Oliveira, que altera a lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia da participação popular. O parecer da deputada Célia Jordão é pela legalidade. Em discussão.
não ficou aqui no parecer, mas ela botou uma emenda supressiva, suprimiu o artigo 2º. Então, o parecer, na verdade, é pela legalidade com emenda, com uma emenda, que é uma supressiva, que suprima-se o artigo 2º para a gente projeto de lei. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 27 da pauta, projeto de lei 3905 de 24, de autoria do deputado Jair Oliveira, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Combate à Poluição do Ar. O parecer da deputada Célia Jordão é pela legalidade com emenda. Em discussão, essas emendas dos pareceres da deputada Célia são aquelas no sentido de retirar obrigações de projetos meramente que visam reconhecer e alterar o calendário do Estado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 28 da pauta, o projeto de lei 4153 de 24, de autoria do deputado T.H. Joias, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o Bar do Giló em Honório Gorgel e dá outras providências. Está em pauta de plenário. Em pauta de plenário, portanto, foi retirado de pauta. Vamos ao 29 da pauta, que é o projeto de relatoria da deputada Élica Takimoto, é o projeto de lei 3007 de 24, de autoria do deputado Márcio Canella, que institui o Memorial Vinícius de Moraes e declara o acervo da obra artística e cultural produzida pelo cantor, compositor e musicista como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é da deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Peço autorização ao plenário para que possamos votar em bloco os pareceres que têm como objeto a inconstitucionalidade, a anexação ou a prejudicabilidade. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão, aprovada a votação em bloco. Passemos, então, aos blocos. Nesse primeiro bloco está incluído o 34, deputada Élica, que foi objeto aqui da discussão... Que pediu Vossa Excelência pediu vista, do né? Yuri. Do Yuri, o 35... O 34 foi o 34? vista. O 35, 50. O 34, presidente, o autor falou que vai pedir retirada definitiva do projeto. Então, perfeito. O presidente, eu vou pedir, se Vossa Excelência conceder, vista para o 41, que foi um pedido da deputada Dani Monteiro. Tá. Ela vai querer que eu tente salvar o projeto. Perfeito. É o 41. Vamos votar, então, o do 30 ao 41. O deputado Carlos Mink retirou o 41 e eu estou retirando o 34, de autoria do deputado Yuri, porque veio a notícia aqui que ele vai pedir retirada em definitivo. Então, estão retirados do bloco o 34 e o 41. Mais algum? Então, o bloco está em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os projetos do bloco, com exceção do 34 e 41. Os senhores que aprovam os pareceres permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao bloco de anexação, que vai do 42 ao 47. Em discussão, do 42 ao 47. Algum pedido de vista ou retirada? O deputado Chico ia retirar o 45. E ela... Não, não. Por quê? Tem um projeto, eu ia pedir anexação, na verdade. Tem o da Verônica, anterior. Presidente, Deputada Élica. eu queria pedir vista do 46. Então, Acabei de falar sobre o presente a Iemanjá. os pedidos de vista, o 46. O deputado Chico mencionou algum, não? Não, o meu era o Pois projeto da deputada Dani Balbi posterior ao projeto da deputada Verônica Lima. Então, o meu parecer foi pela anexação. Está correto. Senhor presidente, Deputado em Chico. homenagem à deputada Élica Takimoto, como eu não canto bem, eu vou recitar um ponto de Iemanjá para ela. Iemanjá, Iemanjá, quem manda nas ondas do mar é a nossa mãe Iemanjá.
Manda nas ondas do mar, não do mar de Sepetiba, mas em homenagem a Vossa Excelência. É um poeta, deputado Luiz Paulo. Não, isso é um ponto de umbanda. Eu sei. Eu disse que eu não ia cantar porque ninguém tem Então, o dever de ouvir um cantor tão ruim. Estão retirados o 40. Eu vou pedir a retirada do 44 também, tá? Então, está retirado o 44. Pediu para quem? Eu estou pedindo, em homenagem ao período que eu fui do PSDB, tirar de pauta o 45. Então, Porque eu já tirei ele na minha vida tem muitos anos. Então, o 44, 45 e o 46 retirados do bloco. Portanto, vamos à votação os demais. Senhores que aprovam os pareceres, permaneçam como Entendi estão. a relação com o PSDB desse 45, chefe. Ah! É o número. Aprovados os pareceres pela anexação, Caiu a com ficha. exceção do 45, 44, 45 e 46. Mas o 45 verdadeiramente pediu vista? Pediu. Pedi vista. Mas não deve ter sido por causa do número, né? Não, é a pedido. Uma coincidência. A pedido da autora, filha de Obá. Então vamos ao bloco das prejudicabilidades, que na verdade são os projetos 48, 49 e 50. Há algum pedido de vista desses 3 projetos, 48, 49 e 50? Em discussão. Monteiro. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os pareceres de prejudicabilidade. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Conseguimos, então, concluir as 2 sessões, tanto a extraordinária com projetos que versavam sobre tributos Só conseguimos porque você não presidiu a e primeira. a pauta ordinária. Parabenizar a assessoria do deputado Chico Machado, que faz ele se travestir de um bom deputado. Parabéns, assessoria do deputado Chico. O mesmo eu digo de Vossa Excelência. Então, não havendo mais itens, declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. Muito Presidente. obrigado. Deputado Luiz Paulo.